Bom, deixa eu pegar aqui. Ó, por exemplo, a gente vai ter uma função. Aqui é só a construção do conhecimento, no caso. Uma função qualquer. Vou colocar, por exemplo, desse jeito. Ou melhor, fazer de outro jeito essa função, porque é melhor. Uma função desse jeito aqui. Aí eles tinham um problema que eles não conseguiam calcular, por exemplo, a área desse pedaço aqui até esse pedaço aqui, por exemplo. Desse ponto A até esse ponto B. Eles não conseguiriam calcular, porque... Por que eles não conseguem calcular? Porque essa parte aqui, ó, é irregular. Então, eles não tinham como calcular a área de todas as figuras. Só que isso para matemática é complicado. Porque eles querem calcular tudo. Querem deixar tudo o mais definido possível. E aí, um matemático teve uma brilhante ideia de construir retângulos. O que ele fez? Ele pegou e aqui construiu um retângulo. Aí, ele foi cá, construiu outro retângulo. Aí ele veio aqui e foi construindo outro retângulo. Por quê? Por que ele foi construindo retângulo? Porque ele sabe calcular a área de retângulo. Então, ele sabia que se ele fosse dividindo essa área em retângulos, ele ia conseguir calcular perfeitamente a área dessa área. Não perfeitamente, mas um valor muito próximo que fosse satisfeito para ele. E aí começou a ingressar esses conceitos. Só que a gente percebe um detalhe. Quanto mais retângulo ele colocar, mais próximo da área ele vai ficar. Por exemplo, tá vendo esse retângulo maior que eu fiz aqui e aqui? Pois é, se ele pegar e quiser aumentar a quantidade, porque aqui a gente fez, ó, um retângulo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente fez 7 retângulos. Mas se a gente quisesse aumentar a quantidade desses retângulos, por exemplo, se a gente dividisse esse retângulo aqui em 2, então a gente pegaria esse pedaço aqui e mais esse pedaço aqui. Vocês veem, ó, que enquanto o retângulo maior, ele tem todo esse pedaço aqui, ó, que para ele tá calculando a mais, quando a gente aumenta a quantidade de retângulo, só fica esse pedacinho aqui a mais, ó. Tá conseguindo visualizar? Sim. Quanto mais retângulos, aí ele percebeu, quanto mais retângulos eu fizer, mais próximo eu vou ter o valor da área total. E é aí que surge a brilhante ideia dele fazer o quê? Se quanto mais triângulos, mais retângulos eu colocar, mais próximo da área, se eu fizer infinitos retângulos, eu vou ter uma área praticamente perfeita. Então, o que o inteligente fez? Ele fez limite e n. Aqui eu vou chamar de n a quantidade de retângulos de n tendendo a infinito. Ou seja, ele vai ter infinitos retângulos para calcular. E aí, da f de x. Ou seja, ele vai calcular infinitos retângulos nesse ponto. Só que nesse ponto aqui, se vocês repararem, como ele está na horizontal, essa parte do retângulo, ela é justamente a derivada. Conseguem ver? Então ele pegou e aí ele transformou nessa equaçãozinha, é igual a da função vezes a derivada nesse ponto x. Ou seja, ó, ele pegou a derivada. Vou pegar aqui. Ele pegou a derivada nesse ponto. A derivada ela é horizontal nesse ponto. E vezes a função. Por que vezes a função? Porque a função vai dar justamente essa parte aqui da base, não, da altura, que é o que estava faltando. Porque para a gente calcular a área, é base vezes altura. Então, a função vai ser responsável pela altura
E a derivada vai ser responsável pela base. Então, é aí que surgiu o conceito. Ou seja, ele pegou infinitos retângulos e calculou. Então, é daí que vem o conceito de por que calcula a área. E aqui a gente vendo nesse pedaço, por exemplo, Gustavo falou sobre a questão da integral quando tem dois valores. Por exemplo, eu vou colocar aqui o valor de A em B da f de x. O que significa esse A e esse B aqui? Esse A e esse B. Ele justamente está dizendo, eu quero que você calcule a área desse ponto A até esse ponto B. E como a gente está calculando com infinitos retângulos, então essa área aqui vai ser completamente coberta. Beleza? É basicamente, falando de grosso modo, isso que quer dizer a integral. Por isso que utiliza a derivada e a função. Certo? Já que tu já tá aí, e quando tem uma bolinha no meio da derivada, do símbolo da integral, quer dizer? Uma bolinha no meio da integral. O símbolo da... Isso eu já vi em algum lugar, o símbolo da integral com uma bola assim no meio. Rapaz, nunca vi. Vou procurar aqui, a gente viu no privado, né? A gente não tá me expressando direito. Sei lá, nunca vi. Mas, traz aí, vai que... E quando não tem, que é só a integral, que é esse primeiro que a gente tá trabalhando, que é justamente a integral indefinida, que ele não coloca os pontos extremos, nem um ponto mínimo, nem um ponto máximo. Ele só quer saber qual a função que a gente derivando a gente chega no integrando. Bom, como a gente já tinha falado, é um método utilizado para determinar a área. E a integral é uma operação. Assim que nem a soma, o oposto da soma a inversa da soma é a subtração. A inversa da multiplicação é a divisão. Nesse mesmo processo, a inversa da derivada vai ser integral. Então, ou seja, a gente vai pegar uma função que quando a gente deriva, a gente chega na integral. Aí depois a gente vai ver umas propriedades que vai ficar muito mais rápido a gente calcular do que fazendo apenas esses testes. Certo? Aqui é a definição formal. Seja f uma função definida em i. O que quer dizer que ela é uma função definida em i? Ou seja, ela é contínua nesse intervalo. Ela tem que existir para todos os pontos nesse intervalo. Onde i é um intervalo real e uma primitiva de f, um conceito importante, primitiva de f em i, é uma função definida em i, ou seja, é uma outra função. Aqui a gente estava falando de fzinho, aqui a gente está falando do f grande, ou seja, a derivada dela vai ter que também ser definida. Tá o quê? A derivada dessa função fzão de x é igual a fzinha de x, para todo x. Aí aqui ela traz um exemplo. Fzão de x igual a 1/3 de x ao cubo é primitiva de f de x igual a x ao quadrado. Mas por que é uma primitiva? Por quê? Porque se a gente pegar essa função aqui, ó, por ela ser uma operação, quando a gente está fazendo com uma igualdade, se a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou derivar esse primeiro lado da igualdade e vou derivar esse segundo lado da igualdade. Então, vamos lá. A derivada de fzão de x é igual a derivada de 1/3, né? A gente vai deixar porque é uma constante, e vezes a derivada de x ao cubo, quem que é? 3x ao quadrado? 3x ao quadrado. Só que aqui, por definição, a gente tem quem que é fzão de x? Fzinho de x. Então, isso aqui é f de x. E esse lado da igualdade, o que a gente pode fazer? Cortar esse 3 com esse 3, e aí a gente só vai ficar novamente com o x ao quadrado. Então, o que quer dizer isso aqui? A f de x é igual a 1/3 de x é primitiva dessa função aqui.
dessa função aqui. Por quê? Porque quando a gente deriva essa aqui, a gente encontra a de cá. Ok? Ô Douglas, e por que ali embaixo a constante K tá no Fzão, mas não tá no Fzinho? Aí a gente vamos fazer um exemplo pegando isso aqui. Por exemplo, se eu pegar aqui a f de x é igual a 1/3 de x ao cubo mais uma constante k. K é qualquer valor, pode ser 1, 2, 3, qualquer valor. Quando a gente derivar novamente os dois lados, aqui vai ser o quê? Esse lado aqui vai ser fzão linha de x. E aqui a gente já viu que a derivada disso aqui, né? Da x ao quadrado. E qual que é a derivada da constante? 0. É 0. E aqui novamente a gente tem fzão linha de x, então isso aqui é fzinho de x é igual a x ao quadrado. Então o que quer dizer essa constante? Porque ó, a gente pode adicionar essa constante que ela não vai alterar o resultado. Por isso que a gente vai falar que é uma família. Essa função f aqui, fzão de x, ela tem uma família que vai dar esse resultado x ao quadrado. Porque se a gente substituir esse k por 1, ele dá o mesmo resultado. Se a gente substituir por 2, dá o mesmo resultado. Independente do resultado que a gente for colocar para cá, ele vai dar o mesmo x ao quadrado quando a gente derivar. Então, por isso que é chamado de uma família. E por isso que quando a gente for calcular a integral, a gente vai ter que sempre colocar essa constante. Porque a gente vai estar falando de infinitos resultados possíveis que dão aquela função que a gente está integrando. Ok? Beleza? Beleza. E enviei lá no grupo a foto do que eu te falei. Deixa eu ver. Rapaz, nunca vi isso aqui não. Mas eu creio que é só para dizer que é uma integral no intervalo fechado. Mas aí depois eu pesquiso mais sobre. Eu acho que no livro de Letoide não tem, mas pode ficar tranquilo que eu mando lá no grupo o motivo. Eu vou descobrir. E aquela segunda, vocês não vão ver. O que ele tá mandando é isso aqui, ó. Deixa eu pegar e desenhar aqui. É uma integral. E aqui no meio ele tem um círculo. E ele mandou também um símbolo de duas integrais. Assim. Isso aqui é uma integral normal. Eu só não sei o motivo desse círculo. Eu acho que é só para dizer que ela é contínua nesse intervalo. Ele está restringindo ela a ser contínua. E isso aqui, vocês não vão ver que é integral dupla. Que assim como uma integral simples, que é essa que a gente estava calculando, é para calcular a área, uma integral dupla a gente vai calcular o volume de qualquer área. Então, ela é bem semelhante o modo de fazer, mas eu não vou adentrar em integral dupla, porque vocês não vão acabar pegando. Vai ser só simples mesmo. Certo? E aqui a notação de integral indefinida. Se fzão é uma primitiva de f de x, a gente vê que é a mesma definição da anterior aqui. Dizemos que f de x é uma integral indefinida com relação a x. Por que indefinida? Porque ele não tem o valor máximo e não tem o valor mínimo com relação a x da função f de x. O que quer dizer? Ó, lembra que a gente estava fazendo? Se a gente derivar essa função aqui, a gente tem que chegar nessa aqui. É isso que esses símbolos estão significando. A integral de uma função f de x, esse dx aqui significa que ele é derivado em relação a x. Certo? Só para especificar em qual função você está derivando. Ele, falando assim de grosso modo, ele não tem muito uma utilidade. É mais para você saber o que você está derivando. Em relação a quê? Se é x, se é y, se é em relação ao quê? É só para justamente restringir o que você vai estar integrando. E aí, uma função f de x mais o k, porque a gente viu que o k ele vai
trazer uma gama de resultados que vão justamente bater com essa f de x, certo? E aqui a gente vai para algumas das propriedades das integrais. Aqui é a integral de uma constante. Por exemplo, a integral de um valor qualquer. Por exemplo, a integral de 7 dx. Isso aqui é igual a quanto? Quatro x mais k. Não entendi, Pedro. 4x mais k. 4? Por que 4? 7 é porque a gente dá no valor 4 e tô com esse valor na cabeça. 7x mais k. Por que igual a 7x mais k? A gente vê aqui, ó, que justamente o nosso c, a nossa constante, é o 7 que a gente tem aqui. Então, quando a gente aplicar, isso aqui é uma propriedade, ele vai dar justamente esse resultado. O c, ou seja, era o nosso 7, vezes o x mais o k. Mas aí a gente pode fazer o teste. Quer ver? Se a gente pegar essa função aqui, quando a gente derivar, a gente tem que encontrar o 7. Então, vamos calcular aqui a derivada. A derivada de 7x mais k, quanto é que é? Na verdade, aqui. 7 mais 0. Exatamente. A derivada de 7x é 7 e a derivada de k é 0. Então, 7 mais 0 é igual a 7. E é justamente o que a gente tinha que estava integrando. Certo? Então, sempre a gente vai estar utilizando essas propriedades. Depois eu vou falar de mais algumas propriedades que a gente vai estar podendo utilizar também. Eu vou estar apagando. Tá todo mundo conseguindo pegar de boa? Você não entendeu alguma coisa? Até então tá de boa, né? Por exemplo, para a gente calcular a integral de x elevado a 5, por exemplo, em relação a x, isso vai ser igual a quanto? Cinco x à quarta mais k? Não. A gente Não. está utilizando essa propriedadezinha aqui. Você tentou derivar essa função aqui. Na verdade, a gente tem que derivar esse resultado de k, o resultado que a gente for encontrar para dar o que está dentro da função. Beleza. Olhando para a propriedade B aqui. Ele é semelhante a essa que eu coloquei. No lugar do x aqui, é o x que tem aqui. Ele está elevado aqui a um valor a, aqui ele está elevado a 5. Então, o nosso a nessa questão, o a vai ser 5. Substituindo aqui na propriedade, a gente vai ter que isso aqui então vai ser igual a x elevado a mais 1. Só que o nosso a é 5. Então, vai ficar 5 mais 1 sobre a mais 1. A mais 1 novamente. 5 mais 1. E aí mais uma constante k. Só melhorando aqui, a gente vai somar esse expoente. Vai ficar x elevado a 6 sobre 5 mais 1, que é 6 também, mais a constante k. Certo? Agora vamos fazer o teste para ver se realmente está correto. Vocês, quando forem resolver exercícios, vocês não precisam fazer esses testes. Eu só estou fazendo para mostrar que são verdadeiros. Por exemplo, quando a gente pegar essa função aqui, quando a gente derivar ela, a gente vai ter que encontrar essa função daqui. Certo? Então, vamos lá. X elevado a 6 sobre 6 mais k. Qual que é a derivada disso? X elevado a 5. Isso, exatamente. Mas eu vou fazer aqui de forma mais didática.
O 6 aqui a gente utiliza aquela regra que a gente chama a regra do tombo e vai cair para frente. Então vai ficar 6 elevado a x vezes x e a gente diminui 1 do expoente. Então vai ficar 6 menos 1, que dá 5, sobre... Aqui o 6, ele continua a mesma coisa, né? Que era uma constante. E aí mais a derivada de k, que é 0. Aqui a gente corta esse 6 com 6 e realmente ele bate aí com x elevado à quinta, que era o que a gente tinha inicialmente. Então quer dizer que nosso resultado bateu correto. Beleza? Tô apagando aqui. Foi mal, não perguntei se alguém estava copiando. Foi mal. E aqui a propriedade do e elevado a x. É nada mais lógico que quando a gente deriva e de e elevado a x, a gente tem e elevado a x. Então nada mais lógico que a integral de e elevado a x seja o e elevado a x. Quando a gente deriva e elevado a x, a gente encontra e elevado a x. Quando a gente integra e elevado a x, a gente vai ter e elevado a x. Então isso aqui não tem nem o que mexer, vai ser só isso mesmo. E aqui tem uma questão interessante do ln. A gente viu sempre que ln de x, ele resultava em 1 sobre x, não é? Só que aqui ele traz 3 modos para a integral, que é quando x for maior que 0, esse x aqui ele vai ser positivo. Quando x for menor que 0, a gente vai aqui colocar o menos x, ou seja, ele vai continuar com valor positivo, mas se a gente não sabe se o x é positivo ou o x é negativo, a gente simplesmente coloca o módulo de x, que a gente vai obter sempre o mesmo resultado, independente se for positivo ou negativo. Quando a gente coloca em módulo, o resultado vai ser positivo, e é isso que vai importar pra gente, certo? Tudo bem? A integral de 1 sobre x é ln de x, porque quando a gente, naquelas propriedades que a professora tinha colocado, a derivada de ln de x era igual a 1 sobre x. Então, a integral de 1 sobre x vai ser justamente a ln de x. Tudo bem? Todo mundo pegando? De boa? Beleza, Douglas. Bom, Até aí sim. então, se não tiver um problema aqui, não tem problema mais nunca. Eu tava pensando numa questão aqui, agora eu esqueci o que é. Ah, sim. Aí agora eu quero pensar um pouco com vocês. Por que que esse A na letra B ele tem que ser diferente de 1? Pra não dar zero. Pra não dar zero. Exatamente, para não dar zero no denominador. E o que que acontece quando ele for menos 1 também? Obviamente, esse denominador não pode ser zero, então não teria nem como a gente estar calculando essa integral aqui. Só que quando esse a for menos 1, eu vou só escrever ela aqui, o x elevado. Se o a fosse menos 1, ficaria assim, correto? A elevado a menos 1, se o a fosse menos 1. E o que que acontece? O que que a gente pode transformar nesse x elevado a menos 1? Quando o expoente está negativo. Colocar 1 sobre x. Exatamente. A gente pode colocar esse x para baixo e inverter o sinal do expoente. E como o expoente aqui é 1, a gente não precisa colocar ele. Eu vou colocar aqui do lado mesmo. Então vai ficar 1 sobre x dx. E agora vocês percebam que ele já não é mais desse modo aqui, que nem ele estava aparentando no início. Ele já é esse modo aqui, ou, melhor dizendo, esse aqui. Porque ele ficou 1 sobre x. E 1 sobre x é ln de x. Então só tomar cuidado quando esse a for menos 1, porque ele vai dar ln, certo?
Que loucura, meu Deus, as coisas tudo se encaixam. E esse Mas- módulo de x é para x não ser negativo, é? É porque, independente se o valor de x ele for positivo ou negativo, como a gente está trabalhando com área, não tem muito essa ideia de ter como um resultado negativo. Porque não tem como a gente calcular a área negativa. A área sempre vai ser algo positivo. Então a gente sempre vai restringir para ela ser positiva. E deixa eu ver, eu tinha mais alguma coisa pensado. Agora acho que esqueci, deixa eu ver. Ah, sim, fazer com um expoente negativo. Por exemplo, a integral de x elevado a menos 4 em relação a x. Qual que é o resultado dessa integral? Podem falando o passo a passo aqui que eu vou anotando. Não precisam dizer o resultado final direto, não. O que a gente tem que fazer? Qual propriedade a gente vai utilizar? A da letra B ali. Isso, a gente vai utilizar essa propriedade da letra B. E aí, o que a propriedade da letra B diz? Que o resultado dessa integral vai ser o x elevado. Então aqui o expoente vai ficar quanto? Menos 3. Menos 3, porque é menos 4 mais 1. Sobre o a mais 1 aqui, então novamente menos 4 com mais 1, dá menos 3. Isso aqui a gente pode melhorar um pouco e vai ficar como? 1 sobre x ao cubo. Ou não? Quase. Menos 1/3 de x ao cubo. Tu esqueceu do 1/3. Ué? Ah, tá. Por causa Peguei, eu do acho. 3 aqui. O que eu fiz? Foi só colocar esse x, como ele estava com expoente negativo, eu coloquei ele para baixo. Então, se por acaso vocês forem fazer uma questão dessa, tentem deixar nesse formatinho aqui para ficar uma resposta mais redondinha, mais bonita. Vamos trabalhar novamente essas questões aqui da letra B, só que agora eu vou pegar e vou mexer um pouco mais nesse expoente. Ô Douglas, nessa questão B, a gente não poderia passar o menos 3 para frente, cortar com o de baixo e subtrair o em cima, não? Que ficaria x elevado a menos 4? Pera aí que eu buguei. Como é que é? Nesse B, a gente não poderia passar o menos 3 para frente, cortar ele com o de baixo e subtrair um do expoente, não? Que ficaria menos 4? Pera aí, eu vou fazer de novo para entender do que você tá falando que eu buguei. X elevado a menos 4. Então fica x elevado a menos 3 sobre menos 3. Isso. Aí passava esse menos 3 para frente, cortava com o menos 3 de baixo e subtraía um do expoente. Ficaria menos 4, igual o xk. Ah, tu tá dizendo para voltar e para verificar se era realmente a derivada. Para verificar realmente, deixar nesse formato aqui é mais fácil. Eu só tava ajeitando a resposta final para pro x não ficar com expoente negativo, porque aqui a gente geralmente não deixa o expoente negativo. Porque dependendo de algum software, quando a gente utiliza, alguns não aceitam o expoente negativo. Então o que eu fiz foi só pegar e colocar o x para baixo. Menos 3x elevado ao cubo. Realmente, quando a gente for derivar isso aqui, ele dá um pouquinho mais de trabalho do que derivar esse camarada aqui para chegar no x à quarta. X elevado a menos 4. Mas a gente geralmente deixa nesse formato daqui para quando for calcular em algum software seja mais fácil. Ok? Entendi. E também quando a gente for trabalhar com integral indefinida, aliás, perdão,
com integral definida, que vai ter o valor inicial e final, se o x estiver no denominador fica mais fácil, porque se o expoente estiver negativo, a gente vai ter que novamente passar para o denominador e aí dá trabalho. Então vamos lá, mais uma questão. A integral da raiz de x derivada em relação a x. Qual que é o resultado disso? X sobre 2. Ou cheguei perto, não. X sobre 2? É, Por que você acha que é x sobre 2? não, é X. Ó, porque botaria X. Porque como é raiz, botaria X elevado a meio. Sim, Aí depois o meio vai pra frente, fica X sobre 2. Só que meio menos 1 é mais um aqui, ó. Tem que utilizar a propriedade. O resultado dessa integral aqui, o nosso valor de A é quanto? Nosso valor de A agora é meio. Então, ó, vai ficar x elevado. O valor de A mais 1. Então, meio mais 1 sobre o valor de A novamente, meio mais 1. Não entendi de onde foi que tu tirou esse meio. A raiz a gente pode escrever como x elevado a meio, que aqui é raiz quadrada. E aí aquele negócio que Pedro ou Gustavo disse, quem tá no sol vai para a sombra, e quem tá na sombra vai para o sol. Ah, sim, não lembrei. E porque eu acho que eu tava derivando quando eu falei X. isso, o meio vai para frente e tal. Aqui a gente tem que estar integrando, tem que lembrar que essas propriedades aqui elas são inversas, mas elas têm algumas características diferentes. Aqui quando a gente somar o expoente, eu vou fazer aqui embaixo, meio mais 1. Aqui o MMC é 2, então vai ficar 1 sobre 2 mais 2 sobre 2. Como agora os dois estão com a mesma base, a gente pode somar, então vai ficar 3 sobre 2. Ok? Só tirei o MMC aqui para ficar melhor para a gente. Então, x elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Ok? Acaba aí ou dá pra fazer mais coisa? Dá para fazer mais coisa. A gente dificilmente a gente vai deixar uma fração e no denominador uma fração também. E o que a gente pode fazer? Multiplicar aí a primeira inverso da segunda. Exatamente. Multiplica a primeira e o inverso da segunda. Então, ó, a gente permanece com a primeira, x elevado a 3 meios, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, é 2 terços. Então, aqui só para melhorar, então vai ficar 2 terços. Nesse formato aqui, o que a gente pode tirar disso aqui? Ó, se raiz de x era x elevado a meio, x elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de x ao cubo. Ok? Quem está na sombra vai para o sol. Quem estava no sol vem para a sombra. Beleza? De boa? Fechou. E aí mais uma constante k que eu tenho esquecido de colocar. Mas sempre no final tem que ter essa constante k. Beleza? Se a gente derivar isso aqui, a gente encontra exatamente raiz de x. Tudo bem? Tudo certo na Bahia? Show. E
E aí agora aqui vem para as propriedades que geralmente assustam os alunos, mas são propriedades muito tranquilas. Ah, Douglas, eu nunca entendi trigonometria, não vai dar para entender agora. Gente, se apareceu a integral para vocês de seno de x, vocês só colocam menos cosseno de x mais k. Ah, Douglas, mas apareceu a integral de secante ao quadrado de x. Eu coloco tangente de x mais k. Não tem muito mistério. A gente vai utilizar justamente essas propriedades para calcular as integrais trigonométricas. Sempre as integrais trigonométricas elas vão cair nesse formato aqui. Sempre, sempre, sempre. Se ela não cair nesse formato aí, quer dizer que ainda dá para você mexer em alguma coisa nela para ela virar nesse formato aqui. Ok? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo dessa questão aqui. A gente viu que secante de x é inverso de 1 sobre cosseno. Beleza? Então, se numa questão vocês aparecer a integral de 1 sobre cosseno ao quadrado de x, derivada em relação a x, isso aqui vai ser igual a quanto? Ó, se secante de x é igual a 1 sobre cosseno, 1 sobre cosseno ao quadrado de x, ele vai ser a mesma coisa que secante ao quadrado de x, derivado em relação a x. É a mesma coisa aqui, ó, que eu botar o quadrado desse lado e colocar o quadrado desse lado aqui. 1 ao quadrado vai dar 1, e cosseno ao quadrado a gente vai deixar como cosseno ao quadrado. E aí, Entendi. não entendi. Vocês falaram o quê? Não, eu falei que compreendi. Ah, show. E aí agora bateu o secante ao quadrado, que é justamente uma que a gente tem. Beleza? Sempre, sempre, sempre vai bater em alguma das questões que a gente tem aqui. Não vai ter nada diferencial disso aqui não. Agora pode ter outro. Você pode dar essa questão aí com outro problema? Nessa questão aqui em particular, ela só tem como mudar desse jeito. Deixa eu pensar outra questão. Por exemplo aqui, a integral de seno de x sobre cosseno ao quadrado de x, derivado em relação a x. E aí, o que a gente pode fazer? Eu só vou reescrever aqui para ficar mais bonitinho. O que a gente pode fazer? Ó, a gente sabe que a tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno, não é? Tangente de x, seno sobre cosseno de x. Então aqui ó, a gente tem seno sobre cosseno, só que o cosseno aqui ele tá ao quadrado. Então eu vou mexer um pouquinho nele. Isso aqui é igual. Eu vou deixar primeiro seno sobre cosseno, seno de x sobre cosseno de x, porque isso aqui eu já sei que é tangente. E multiplicado. Como ele estava cosseno ao quadrado, aqui em cima eu vou colocar o 1, porque 1 vezes seno de x é o seno de x que tinha aqui em cima. E aqui embaixo, para ele ficar igual, então novamente eu vou colocar o cosseno de x. Ó, percebe que se a gente multiplicar esse de cima aqui, ele vai dar o seno de x. Se a gente multiplicar esses aqui embaixo, a gente vai obter o cosseno de x ao quadrado. Então, essas duas aqui, elas são iguais. Embora escritas de maneiras diferentes, elas são iguais. E aí aqui, ó, aqui 1 sobre cosseno. Quem que é 1 sobre cosseno?
É a secante? Exatamente. Seno sobre cosseno é tangente de x. Esse pedacinho aqui é a tangente de x. Tangente de x. E esse camarada aqui é o que a gente já tinha visto, secante de x. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que tangente de x vezes secante de x derivado em relação a x. E se vocês perceberem, se é tangente vezes secante, é a mesma coisa que secante vezes tangente. Então, o resultado dessa integral aqui, secante de x. Ok? Tudo bem? Beleza. Todas elas aqui, a gente utilizando as derivadas, a gente pega esse pedaço aqui, utilizando as derivadas, a gente vai sempre encontrar esse camarada de cá. Só que justamente para não estar dando trabalho aqui pra gente e tomando um tempo desnecessário, todas elas a gente já vai utilizar como propriedade. Então a gente vai saber que isso aqui são verdades absolutas e a gente vai só aplicar elas. Ok? E é isso. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui que a gente possa trabalhar. Algum exemplo aí que vocês queiram trazer? Particular. Podem falar. Eu só estou pesquisando aqui para abrir a lista que a professora mandou. Faz uma daquela da lista pra gente ver como é que é, Douglas. Foi tão tranquilo assim, né? Que ninguém tem dúvida. Até o momento, não. Aí, ó, foi o que eu falei pra vocês. É um assunto muito tranquilo. Esse povo tem que acreditar mais em mim, velho. Ô Douglas, pega uma questão difícil da lista, viu? Não pega questão fácil, não. Isso. A gente tem tempo pra fazer todas. Ah, interessante isso aqui. Ela não... Essa de É, mas cima, só eu que- acho que ela tirou essa aí, Douglas. Isso Essa que eu ia aqui ela dizer. tirou porque ela não deu essa propriedade. É justamente... Eu acho que ela esqueceu de colocar. Eu tava falando que na metade pra frente a gente ia trabalhar essas questões e justamente isso aí que eu tava querendo, tava pensando. Então, ó, por exemplo, quando a gente tem, não é uma questão que ela tirou, né? Mas vamos fazer ela aqui. É uma propriedade também que é a integral de uma função, de uma f de x, mais a integral. Essas duas funções aqui, elas estão juntas, de uma g de x, e as duas estão derivadas em relação a x. Isso aqui é a mesma coisa que a gente fazer a derivada dessa primeira, perdão, a derivada não, a integral dessa primeira, mais a integral dessa segunda. Ok? A mesma ideia da derivada. A gente não tinha uma derivada de duas funções, a gente derivava a primeira função e depois derivava a segunda. A integral a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai fazer a integral da primeira mais a integral da segunda. Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, eu quero que vocês falem a derivada de secante ao quadrado de x mais secante de x. Esse aqui, no caso, todo mundo derivado em relação a x. Quem é que vai dar isso aqui? Tangente de x Pronto, já temos um pedaço. Tangente de x. E o que mais? mais Mais logaritmo natural ln. do módulo de secante de x mais tangente de x. E o que mais? Mais a constante. Mais a constante. Ok?
Todo mundo entendeu isso aqui? O que que aí o senhorzinho aí pegou nos ajudou? Secante ao quadrado. Quem que é a integral de secante ao quadrado? Tangente de x. Integral de secante ao quadrado, tangente de x. E quem que é a integral de secante de x? A integral de secante de x, logaritmo natural da secante de x mais tangente de x. Foi isso aqui que a gente colocou aqui. E aí mais uma constante k. Ok? Eu lembro do negócio de limite, que o limite da soma é a soma dos limites. Exatamente. Acho que é a É mesma daqui. coisa, né? A integral das somas é igual à soma das integrais. A gente vê isso aqui muito redundante, é o jeito de falar, mas a gente fala justamente pra fixar, porque é um negócio que tu vai falar tipo, pera, calma aí, deixa eu entender de fato o que tá dizendo isso aqui. E aí nunca mais esquece. Se a gente só falasse, ó, a gente pode tirar, por exemplo, aqui das integrais. A gente tem a integral de duas funções, a gente separa as funções e o resultado de cada uma a gente soma. Ia ficar meio estranho. Então é muito mais fácil a gente falar que a soma das integrais é igual a integrais das somas. E simples, acabou. Matemática sempre vai tentar fazer o meio mais rápido e que possa custar o menos trabalho possível para ele. E aqui ela pediu para fazer uma representação da família de cada uma das funções, de cada uma das integrais, utilizando o GeoGebra. No caso de resultado diferente, justificar o motivo. Então vamos justamente estar abrindo o GeoGebra. Tu vai fazer todas? Eu acho que todas não, mas se der tempo dá. Dá pra gente fazer todas, não tem muito problema não. Mas pelo menos a maioria que, tipo assim, de uma de cada a gente vai estar trabalhando. Aqui é outra propriedade que ela colocou aqui, mas ela não colocou no slide, ó. Essa aqui. Não sei se vocês estão vendo. Do a elevado a x é igual a elevado a x sobre logaritmo natural de a. Isso que eu ia perguntar também, porque a outra só se aplica em Euler, né? Aqui é Euler elevado a x. Isso. Quando a gente tem uma... Deixa eu botar aqui. Quando a gente tem a integral de a elevado a x é igual a elevado a x sobre, no caso aqui, derivado em relação a x, sobre ln de a. Então aqui, ó, por exemplo, se fosse a integral de 2 elevado a x, isso aqui seria, no nosso a é 2, que é a mesma ideia aqui, então vai ficar 2 elevado a x sobre ln de 2, ok? Se a gente derivar isso aqui, a gente encontra exatamente o 2x, beleza? Aí, só mais uma propriedadezinha aí que ela não colocou, mas ela é bem pouco utilizada. Meu GeoGebra não quis abrir. Vou botar na... Então, deixa eu só colocar isso aqui pra cá. Bora, meu filho.
que agora vai ficar um pouquinho melhor, que a gente consegue ver as duas páginas ao mesmo tempo. Então primeiro eu vou colocar essa tela mais dividida para cá, para a gente poder só ver. Ela não quer ser menos que isso. Então vai ser só isso aqui mesmo, e a de cá eu abro um pouco mais. Então vamos começar primeiro com essa função. Faça uma representação da família de cada uma das integrais. O que é a representação da família? Me digam aí. A gente vai colocar a função e mudar a constante, porque é isso que vai dar várias famílias de uma mesma função. Exatamente. Então aqui a gente pode pegar... como aqui a gente não tem uma função específica, então aqui a gente pode estar colocando uma função qualquer. Creio que seja isso que ela está pedindo nessa aqui, já que a nossa f de x aqui ela está generalizada. Ok? Então é só a gente colocar uma função qualquer e a gente pegar o resultado dessas famílias. Tudo bem? Por exemplo, vamos pegar essa primeira aqui. Primeiro eu vou colocar aqui, para a gente trabalhar um pouco ela. A primeira ela estava dizendo assim, que a integral de c vezes uma função de x, derivada em relação a x, é igual ao c vezes a integral dessa função de x. Vamos pegar um exemplo? Então aqui, diga um valor para c. 2. 2. Então a integral de 2 vezes. Agora diga uma função. Vamos pegar, por exemplo, x elevado a 3, só para ficar um pouquinho mais fácil para a gente mexer. X elevado a 3. Então, o que está dizendo essa propriedade? Que a gente pode pegar essa constante e colocá-la para fora da integral. Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui. E colocá-la para fora da integral. Então, vai ficar 2 vezes a integral de x ao cubo derivada em relação a x. E quem que é a integral de x ao cubo? É x elevado a 4 X elevado a 4 sobre 4. sobre 4. E aqui a gente pode simplificar só para ficar mais bonitinho. Vai ficar x elevado a 4 sobre 2 mais a constante k. Ok? Então, a gente vai ter que pegar a família dessas funções. Então, por exemplo, a gente vai colocar a integral e a gente vai construir a família. Ok? Vamos lá. Nossa função era qual? Nossa função inicial era era 2 vezes X ao cubo. x ao cubo. Então, nossa função, inicialmente nossa função era essa. E quando a gente calculou, pra gente calcular a família, o nosso resultado foi quanto? X elevado a 4 dividido por 2. Então, e mais o k, né? Aqui ele não considera o k como uma constante. Então, se não me engano, ele considera o a constante, né? Botou um número qualquer aí. Se a gente colocar um número qualquer, ela vai movimentar.
Mas eu queria, no caso, deixar aquele botãozinho, tá ligado? Não tá indo, não. Deixa zero, né? Pode ser zero também. Aí o zero ela é aqui embaixo. Conforme a gente vai mexer nessa função, cada vez mais ela vai estar aumentando a altura. Ok? Então essa aqui é a função e essa aqui é a família das funções que a gente vai estar integrando. Perdão, que a gente vai estar representando. Como ela está pedindo aqui só para fazer a representação de cada uma das famílias das integrais, a gente vai ter que só pegar e colocar a função, escrever ela aqui mesmo, e só representar o gráfico da função aqui. Ela ensinou algum comando para vocês sobre integral? Ela mostrou, mas o dela é diferente do que a gente usa. Aqui, ó. Tem a opção integral numérica. É só a gente colocar aqui integral numérica, e aí vocês têm que escolher essa última opção aqui, ó. Integral numérica e essa aqui em particular. Por quê? Porque a nossa função, ela não tá tendo valor inicial e nem valor final. Que ela é uma integral Não tem. indefinida. Então, por isso que a gente vai estar escolhendo só essa aqui. Esse valor inicial e final é o intervalo da integral, é? Isso. Vamos supor se eu queira que essa função aqui ela, só do intervalo de 1 até 2. Aí eu colocaria aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Integral numérica. Aí o valor inicial eu colocaria 1 e o valor final 2. No caso, se eu queira calcular a área só daquele valorzinho ali. Mas aqui eu vou colocar integral numérica de 2x ao cubo. O que deu? Integral numérica de 2x. Então, 2x. Calma aí, gente. Problemas técnicos. Acontece com todas as famílias. Por que não tá indo? Deixa eu ver. O pessoal tá considerando. Pera aí. Se alguém souber, a gente vai dando um help aí. Em derivadas, eu colocava derivada e colocava f, que ele já me dava derivada. Não sei se integral vai assim. Vamos tentar aqui. Não, ele tá dando um comando desconhecido, integral não. Eu acho que é porque tu tá tirando esse sinal aí de maior e menor, tem que encaixar dentro dele, né, não? Tira G, Douglas, faz só da F pra ver se vai. Ah, aqui, peraí, aqui foi o int. Integral. Peraí, acho que eu escrevi errado. Integral. Não, se tu clicar em outra coisa, não vai, pô. Tu tem que logo escrever integral e o Fzinho entre o parênteses, entendeu? Só integral? Não, é integral numérica mesmo. Integral numérica. Aí dentro do parênteses seria só f, né? Em derivada é assim. Como calcular integral pelo GeoGebra. A gente que é assim, se tem um racha. Douglas é gente como a gente. Ele tá falando aqui no wiki da GeoGebra, ele tá falando só integral. Integral, aí coloca a função. Peraí.
Ok, ele tá dizendo que é só integral. Ô Douglas, aqui no GeoGebra que eu uso, eu coloquei a função 2x ao cubo, aí quando eu fui colocar a integral, apareceu função logo em cima. Aí eu coloquei só o f e apareceu aqui. Eu acho que deve estar com problema no online. Mas eu uso o que eu uso. Tu usa online? Sim. Eu acabei de colocar aqui, a mesma função que tu usou. Integral, aí tu colocou o quê? Eu coloquei integral, aí logo em cima, no primeiro comando, tem só o integral e a função pra colocar. Nesse que tu tá usando, não tô vendo. Tem integral, aí tem a função, assim, entre parênteses, pra gente colocar só a função f. Então, pera aí. Qual a versão que tu tá usando? Aí agora eu vou ficar te devendo, porque eu coloquei GeoGebra aqui e foi. Cadê? Tu entra por esse site aqui? Manda Pedro transmitir, Douglas. É realmente mais fácil, gente. Meu Deus, aí, a gente precisa sempre de alguém. Por isso que eu falo, velho, mulher é pra salvar o mundo. Se você estivesse entendendo alguma coisa aqui. Ó lá, bota aí. Transmite aí, Pedro. Vocês estão vendo? Sim. Aí, ó. O meu fica assim, ó. Aí, integral, já tem aqui integral, função. E ele já me dá a função Aí, ó, aqui. que sucesso, velho. Não, calma aí. Isso aí, algo de errado não tá certo. É dele. O teu GeoGebra lá em cima aparece o que quando tu escreve? Aparece GeoGebra. Ah, agora que o meu foi. Aham. Calculo alguma coisa. Aí era só pirraça mesmo. Aí aqui é a integral e a família da integral. Aqui no caso não tem como a gente adicionar, né, a constante. Mas aqui é a integral de f. Beleza? A gente vai adicionar a família como, Douglas? Boa pergunta. Creio eu que a gente vai ter que adicionar outra função aqui. X elevado a 4 dividido por 4. Ah, faltou 2 aqui. Sobre 2 mais... calma aí, agora vai. Não, calma aí, não quero mexer aqui não. É isso? Não, não é isso. Ah, agora sim. Aqui a gente vai ter que adicionar uma outra função, que é idêntica a essa primeira. Aí esse A aqui a gente coloca um controle deslizante aqui em cima. Deixa eu só apagar isso aqui pra ocultar. E aí aqui a gente vai mexer nesse controle deslizante. Ok? Deixa eu só colocar aqui novamente como é que
constrói o controle deslizante. A gente vai colocar a função meio x à quarta mais um valor a. E aí no meu que ele já adicionou direto, mas se não a gente vem aqui, ó, e coloca aqui controle deslizante. Aí clica em qualquer canto da tela. No caso dessa segunda ele já adicionou o b. Então aí a gente teria que colocar uma segunda função com b, por exemplo. Deixa eu pegar, por exemplo, a função 2x ao cubo mais b. E aí aqui a gente pegaria esse controle deslizante e estaria mexendo. Aqui constrói uma família também. Ok? Aqui no meu caso ele já adicionou direto. Aí é só... Seria isso aqui, ó, o controle deslizante. Ô Douglas, e o que a gente teria que falar, assim, pra explicar isso aí? Eu acho O que ele quer? o que ela vai pedir para vocês explicar o que acontece quando vocês mexem nesse controle deslizante. E o que está acontecendo? Quando a gente mexe nesses valores aqui, o que está acontecendo? Eles variam. Isso, o gráfico ele está subindo e está descendo, ó. Vocês percebem que o gráfico ele não muda. A única coisa que está acontecendo é ele está subindo e ele está descendo. Mas o resultado dele aqui ele permanece com a mesma característica. Vai ser a mesma coisa com todos os gráficos? Com todos eles. É só vocês colocar a função aqui, a integral dela. E aí colocar um controlezinho deslizante. Deixa eu achar aqui agora onde é que está a lista. Deixa eu ver alguma que possa dar problema. Do e elevado a x ele vai dar o e elevado a x, né? Não tem muito problema. Deixa eu ver alguma que possa dar problema. Talvez eu acho que é a secante ao quadrado. Deixa eu ver. Vou apagar essas funções aqui para a gente não estar embolado. Aqui, secante ao quadrado de x. Esse é o gráfico da secante ao quadrado de x. E aqui a gente vai colocar a integral da função f. Então essa aqui é a integral. Aqui no caso ela já deu a tangente. Então pra gente aqui não vai dar problema nessa questão aqui não. Aí só seria que a gente teria que construir o controle deslizante, né? Tangente de x e aí mais o valor a. Apagar essa aqui. E aqui a gente construiria. Eu não entendi esse negócio do controle deslizante. Como é que faz? Aqui, ó. Ele, na verdade, quando eu tô colocando aqui, ó, tangente de x mais a, ele já tá adicionando direto. Ele já tá entendendo que esse a é um valor que a gente pode estar alternando aqui, ó. Conforme eu mexo aqui, ele já altera o valor aqui embaixo. Mas tem vezes que ele não acontece isso. Aí, quando não acontecer, você vai colocar assim, ó. Por exemplo, vou colocar aqui a tangente de x mais b para ver se ele vai. Ele também está adicionando. Mas quando ele não aparecer, você vai fazer isso aqui, ó. Controle deslizante. Primeira opçãozinha aqui é o a igual. Vem aqui, controle deslizante. Clica em qualquer canto da tela e aí você vai adicionar ele. O valor máximo que tu quer e o valor mínimo que tu quer. Geralmente a gente deixa entre menos 5 e 5, que é um valor já interessante para a gente estar mexendo ela. Aqui ele já adicionou o a igual a 1, então justamente eu vou fazer isso. Tangente de x mais esse valor a. Ok? E aí aqui é só a questão de você estar mexendo nele. Tipo, pegar e mostrar diferentes valores. E o que acontece? O gráfico sobe e desce. Beleza? Ô Douglas, é isso que é o coeficiente angular ou é o coeficiente angular que acompanha o x?
Coeficiente Na, é... Coeficiente angular, na verdade, é a derivada naquele ponto. Então, aqui a gente não é muito, assim, não fica tão evidente a questão do coeficiente angular. Porque quando a gente está calculando integral, novamente, a gente vai estar calculando a área. Então, por exemplo, aqui, se ele queria, calma aí. Se por acaso ele queira descobrir o valor da área entre 1 e entre 0 e 1. Ou seja, ele ia pegar e ia calcular a integral nesses valores. E aí ia... Deixa eu botar na de caneta. Valor entre 0 e 1. E aí ele ia calcular a integral de 0 até 1 dessa função aqui, que era secante de x. Secante ao quadrado de x. Aí aqui vocês vão aprender na próxima aula como é que vai fazer para calcular nesses intervalos aqui, entre 0 e 1. Como é que faz. Mas aqui o coeficiente angular não é muito, assim, visível, não tem muito uma utilidade mais. Tirei a dúvida? Ô Douglas, tu pode explicar pra mim, por favor, como é que a professora quer essa atividade? Eu acho que é somente isso, tipo, a questão... Deixa eu colocar pra cá, GeoGebra. E achar a lista dela. Aqui. Eu acho que ela só quer mesmo que vocês calculem, coloquem no GeoGebra a função, coloca o comando de integral e coloquem o resultado que vocês vão encontrar. Eu acho que em algum deles possa ser que dê algum resultado diferente. Certo? Por exemplo, eu vou ver esse aqui, secante de x vezes tangente de x, para ver se dá algum... Se o GeoGebra ele corrige isso. Ô Douglas, eu não sei se tipo assim, se foi eu que entendi assim, mas eu acho que nesse caso usar o comando deslizante não é tão interessante. Por quê? Porque ela quer que a gente coloque famílias, então a gente vai ter que colocar mais de uma constante, né? Então, Sim. se a gente colocar o comando deslizante, a gente teria que botar mais de um gráfico para a mesma questão e colocar várias constantes, fazer integral e colocar tipo 3 constantes diferentes. É mais fácil porque a gente vai ter 3 gráficos no mesmo print, entendeu? Aí eu Sim. acho que fica mais fácil assim na hora de a gente colocar lá. Eu acho que também pode ser. Não tem... Depende de... Bom, pelo menos quando eu pensei acho que com controle deslizante seria mais fácil para ver o que está acontecendo com o gráfico quando a gente mexe nos valores. eu acho que com controle deslizante é mais intuitivo para a gente aprender, mas na hora de botar a foto lá na atividade, Sim, isso. Ah, aqui, ó. Isso aqui é interessante. Quando a gente calculou a f de x igual a secante de x vezes tangente de x, a integral deu 1 sobre cosseno. Mas espera aí, Douglas. Na paradinha que ela colocou aqui, secante vezes tangente, ela dá igual a secante. Por que o GeoGebra está dizendo que dá 1 sobre cosseno? Por quê? Na paradinha que ela colocou, estava secante de x. O GeoGebra disse que o resultado dessa integral é 1 sobre cosseno. Por quê? É porque a secante de x é igual a 1 sobre cosseno? Exatamente. Secante de x é exatamente 1 sobre cosseno. Aqui, ó. Deixa eu apagar esse gráfico aqui. Ó, esse aqui é o gráfico da secante de x. Agora eu vou apagar ele e colocar o gráfico de 1 sobre cosseno. Estão vendo? Exatamente o mesmo gráfico. Exatamente a mesma função. Então, por isso, o GeoGebra, para ele, é muito mais fácil pensar 1 sobre cosseno do que pensar como secante. Porque ele tem sempre para ele... Pensa assim, ele já é uma máquina que já é definida. Então, é mais fácil
ao invés de quando aparecer secante, ele calcular como uma secante, para ele é mais fácil sempre inverter para 1 sobre cosseno. E aí fica mais fácil para ele calcular. Ok? Só isso. Isso aí que vocês vão ter que explicar, caso dê algum resultado diferente. Bateu 1 sobre cosseno. O GeoGebra disse que é igual a secante ao quadrado. Perdão. É 1 sobre cosseno. E na resposta da professora disse que era secante de x. Não sei se ela tem que fazer essa comparação, que na verdade as duas são as mesmas funções. Aí vocês podem até tirar print assim. Tirar um print aqui e um print aqui, com a outra função em cima. Para justamente mostrar que as duas funções são equivalentes. Uma e a outra tem o mesmo resultado. Certinho? Deixa eu ver se tem alguma outra que possivelmente dê problema. Acho que não vai ter mais nenhuma que vai dar problema. Ou se der, vai ser parecido. Deixa eu só ver se cossecante. Cossec de x. Cossec de x. Ah, não, é cossec ao quadrado. Ah, só um detalhezinho aqui. Que aqui o cossec que ela colocou, a cossecante, ela coloca com 2S. Só que o GeoGebra, como eu disse, ele é uma máquina. E aí ele vai alterar para cossec com um S só. Certo? Por que, Douglas, uma máquina vai fazer isso? Novamente, ela é uma máquina. Ela já pensa que você pode errar. Então, por isso, ela já evita esse erro de cálculo. Por exemplo, por que ela escreve cossec? Porque se ela escrevesse cossec, ela poderia ter duas respostas que fossem válidas. Por exemplo, a cossecante ou cosseno vezes a secante. Ou pior ainda, o cosseno da secante de x. Então, para ele é muito mais fácil pegar, tirar uma letra da cossecante e deixar só a cossecante assim, para evitar erro e ficar de boa. Beleza? Tudo tranquilo? Então só anotar isso aí, que a cossec que ela coloca com com 2S, na verdade vai aparecer com um S só. Ah, que interessante, ó. Deixa eu só voltar lá. E olha o resultado que o GeoGebra colocou. Menos 2 sobre 2 tangente de x. Esse menos 2 a gente pode cortar com esse menos 2. Só vou colocar aqui. O menos 2 sobre 2 tangente de x. A gente pode cortar esse menos 2, então vai ficar menos 1 sobre tangente de x. Só que tangente de x é igual a seno sobre cosseno. Então, 1 sobre tangente de x é cosseno sobre seno. Ou melhor ainda, a inversa da tangente é a cotangente. Ou se vocês quiserem fazer por esse passo aqui primeiro e depois chegar na cotangente, também não tem problema. E aqui só lembrando que tinha o sinal do menos 1, então vai ficar menos cotangente. Ok? Aí novamente, para explicar, vocês colocam aqui o gráfico da função menos cotangente de x. E aí vocês vão verificar que vai dar o mesmo gráfico. Deixa eu só apagar esses traços aqui.
E aí vocês verificam que dá o mesmo gráfico. Beleza? De boa? Mais alguma dúvida? Eu só não entendi, Douglas, a mudança de -1 sobre tangente para cosseno sobre seno. Ah, calma aí. Deixa eu voltar cá no GeoGebra. Aqui, deixa eu... Ó, 1 sobre tangente, né? Tangente, 1 sobre tangente de x. Tangente de x, ele é igual a seno de x sobre cosseno de x. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar aquela propriedade da multiplicação de fração. A gente conserva o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente conserva o primeiro, que é 1, e a gente multiplica pelo inverso da segunda. O que é o inverso da tangente? Se era seno sobre cosseno, vai ficar cosseno de x sobre seno de x. E aqui, seno sobre cosseno é cotangente de x. Beleza? Fluiu ou ainda tá meio... Não, eu entendi, sim. Entendi. Eu só tinha esquecido da parte que a tangente era seno sobre cosseno e ele passa ao inverso. Mas eu entendi agora. Pronto, show. Mais alguma dúvida, gente? Vamos lá que eu ainda estou aqui. Ô, Douglas, não sei por que o meu não tá dando certo. Eu fui tentar fazer essa da consecante que tu mostrou na estante. E aí, quando eu vou colocar a integral, não aparece nada, não. Bota aí para apresentar também. Vou cancelar aqui. Tá todo mundo tô falando sozinho. Ninguém Acontece. responde. Sim, Ninguém aqui percebeu nada. coloquei a parte da consecante. Aí, quando eu vou colocar a integral... Oh, meu Deus. Não, ali você pode já escrever só a integral que ele já vai. Mas continue aí para ver se vai. Aí fica assim. Ah, você tem que colocar a integral e colocar a função. Então você ali dentro do parênteses, depois de você escrever integral, você coloca f. Mas eu fiz isso também, ó. Deixa eu te mostrar. E não deu certo, não. Isso aí, coloca f. Ficou assim. Tira esse maior que e o menor que ali que tem. Deixa só o parênteses e f. Ah, tá. Ah, Foi burrice, né? aí sucesso, bateu. Ó, só vou mandar aqui no chat o GeoGebra que eu utilizei que deu correto. Manda essa resposta também, Douglas. Eu vou mandar o vídeo, aí vocês se viram. Não, mas se alguma questão aí de vocês não bater, tipo, o mesmo resultado do GeoGebra,
e vocês não souberem o motivo, manda pra mim. Aí, assim que eu puder, eu responderei. Porque essas partes de manipulação trigonométrica é uma das partes que eu mais curto na matemática. Então, fiquem de boa, não se estão acanhados, não. Ih, Douglas, a minha função deu isso, mas o GeoGebra tá dando isso. Manda pra mim que daí eu tento mexer um pouquinho pra ver se bate. Ok? Beleza. Qualquer coisa, pessoal, só chamar. Eu já vou começar